Fala, Fogão! Fim da 8ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Empate em 2-2 fora de casa com o Corinthians. O Botafogo nessa partida, sinceramente, tem muito a lamentar. Fez a melhor partida no ano, disparado, tá? A gente viu um time muito consciente daquilo que precisava fazer dentro da partida. Conseguiu dominar o Corinthians praticamente os 90 minutos. A equipe do Corinthians que só tinha uma jogada, o tempo inteiro o Corinthians fez a mesma jogada. Bola no corredor lateral, cruzamento na área. Bola no corredor lateral, cruzamento na área. E foi assim por praticamente os 90 minutos. O Botafogo não deixava o Corinthians se criar, não deixava o Corinthians fazer alguma coisa na partida. E durante todo o jogo, vale destacar, o Corinthians fazia os cruzamentos, mas era pelo alto. Em momento algum, o Corinthians tentou fazer uma jogada realmente, chegando na linha de fundo e cruzando para trás, que foi assim que saiu o gol do empate. O Botafogo fez realmente uma grande partida. Então a gente lamenta muito esse empate sofrido no final, porque mais uma vez faltou malandragem para o time do Botafogo. Antes da jogada do gol do Corinthians de empate sair, a gente tem que falar, a gente tinha a posse da bola, o Kevin e o Caio Alexandre estavam trabalhando a bola pela direita, já pisando no campo de ataque, e aí do nada, sem a menor explicação, o Caio Alexandre, em vez de seguir tocando com o Kevin, fazendo um passe simples, né, um passe de chapa para frente, para o Kevin seguir levando essa bola em direção, né, ao campo do Corinthians, seguindo ali pelo corredor lateral na direção da linha de fundo, não. Do nada, o Caio Alexandre me resolve dar um passe de calcanhar para ninguém, e aí devolve essa posse da bola para a equipe do Corinthians, dando mais uma oportunidade para o adversário criar alguma coisa. E é daí que sai a jogada do gol. Tem muita gente que pode falar que o erro nessa jogada foi do Guilherme apenas. O Guilherme não conseguiu acompanhar o jogador que estava passando. Mas não, o erro nessa jogada começou lá na frente, lá no lado direito do nosso ataque, com o Caio Alexandre errando uma bola muito boba, tentando um passe de calcanhar sem o menor sentido, porque não fazia o menor sentido tentar aquele tipo de passe. O jogador com quem ele tinha que trabalhar estava do lado dele e ele devolveu a posse da bola. O erro começou aí. Na verdade, o erro começou aí. Lá do outro lado, com o Guilherme Santos, você pode até falar: mas o Guilherme tinha que ter conseguido fechar o corredor, tinha que ter conseguido acompanhar o cara. Mas vamos combinar? Para um lateral que está posicionado, correndo de costas para o seu gol, tendo um outro passando em velocidade de frente, se não bloquear o passe, se não tiver alguém já pressionando o cara que está com a bola para dar esse passe aqui para quem está passando, é muito difícil para qualquer lateral no planeta conseguir bloquear essa subida. Então o Botafogo tem muito a lamentar. E a gente, como torcedor, sabe bem o que isso significa. São 5 empates em 7 partidas. O Botafogo não ganha e não perde. Tá no pior dos mundos. Porque de empate em empate, a gente permanece lá embaixo na tabela. A gente estava conseguindo a vitória até os 48 da segunda etapa, 48, 49. Estava indo a 10 pontos, 9º lugar na tabela, dando um salto muito importante, principalmente porque o Botafogo tem uma partida a menos, mas infelizmente, mais uma vez, faltou essa malandragem. O que falar sobre a partida? De modo geral, o Botafogo tem que pegar esse jogo diante do Corinthians como base para tudo que vier a fazer ao longo do campeonato e da Copa do Brasil. O Botafogo teve sim uma parte tática e uma parte de variação de jogadas que há muito tempo a gente não via. A gente pressionou a equipe do Corinthians lá em cima, tirando a saída de bola, ou seja, aquilo que eu tinha comentado aqui no pré-jogo, para quem assistiu, de o Botafogo tirar o Corinthians da zona de conforto, que é você ter um time recuado jogando na arena deles. Não, o Botafogo não fez isso. O Botafogo fez o oposto. Pressionou lá em cima, subiu as linhas, fazia essa transição, de vez em quando com a linha alta, de vez em quando com a linha média, nunca com a linha totalmente baixa. Esse foi um ponto extremamente positivo. Na hora de marcar, a equipe do Botafogo soube anular, soube dificultar a vida do Corinthians, tentando fazer essa saída de bola. Em várias oportunidades, o nosso time conseguiu recuperar essa posse da bola, com a equipe do Corinthians tentando sair para o jogo. A gente conseguiu neutralizar esse passe, conseguiu fechar as opções, conseguiu deixar o Corinthians desnorteado. E o Corinthians, que só tinha uma jogada, tentando explorar o corredor lateral, tentando primeiro pelo lado direito da defesa do Botafogo, 80% do tempo era pelo lado direito da nossa defesa, como todos os times estão tentando entrar na nossa zaga. Só que dessa vez não tiveram sucesso. Por incrível que pareça, ou por ironia do destino, o Botafogo sofreu o gol do empate pela esquerda, um lado em que a gente não estava tão preocupado assim. Mas dessa vez foi a forma como a jogada se desenrolou.
Durante toda a partida, a gente pôde ver o Caio Alexandre muito bem, o Nazário muito bem, o Honda, que fez uma grande partida, ele comandou o meio de campo do Botafogo, acertando praticamente todos os passes, se não todos os passes. Sinceramente, eu não lembro de ter visto o Honda errar um passe. Esse é um ponto aqui que a gente tem que destacar. E não só nessa fase, com a gente com a posse da bola. O Honda teve sim vários momentos de interceptar um passe, de roubar uma bola, de dificultar o cara ali trabalhar pelo setor dele. E pode reparar que na fase defensiva, o Botafogo fazia um 5-2-3. Os laterais recuavam para a linha de defesa, o Foster não atuou como volante, conforme a gente estava imaginando. Ele foi o tempo inteiro um zagueiro central, trabalhando entre o Benevenuto e o Canu. E nessa fase defensiva, os dois laterais, que com a bola viravam alas praticamente, porque a gente saía de um 5-2-3 sem a bola, nitidamente ficava assim, porque o Nazário, o Kalu e o Babi espetavam lá na frente, tentando bloquear essa linha de passe inicial do Corinthians. No meio ficava o Caio Alexandre e o Honda, e os nossos dois alas com a bola viravam laterais, recuando aqui para fazer uma linha com Canu, Foster e Benevenuto. Quando a gente tinha a posse da bola, invertia. Ficavam os três zagueiros o tempo inteiro. Quem dava a saída de bola era o Foster, porque ele tem uma boa qualidade de passe e sabe fazer lançamentos muito bem. Você pode reparar que o Foster errou um lançamento no jogo, no segundo tempo. Ele errou um único lançamento. Teve dois momentos, claro, que ele errou a saída de bola, tá? Ele deu um mole ali e errou a saída de bola, tem que ficar mais atento a isso. Mas ele tem essa qualidade de fazer essa distribuição inicial. E se você tem um zagueiro que tem essa qualidade, eu não preciso sacrificar o Honda para ele ficar vindo lá atrás, pegar essa bola, trabalhar ela no começo para depois chegar lá na frente. Quantas e quantas vezes a gente viu o Honda pisar no campo de ataque? O Honda que chegou finalizando, que deu passe para deixar o companheiro em condições de fazer o gol, ou de dar um passe para gol. O Honda foi extremamente participativo hoje. Fez uma partida dinâmica, tanto na defesa quanto no ataque. Por quê? Hoje o Honda não foi volante. Hoje o Honda foi meia. Exatamente aquele meia que fica entre o volante e o camisa 10. Ele ficou naquela zona do campo ali, da linha do meio de campo. É a posição perfeita para o Honda. O Honda, quando atua desta maneira, que é a maneira como ele atuou praticamente a carreira inteira, ele consegue fazer um excelente papel. E ele comandou o meio de campo do Botafogo. Também vale destaque, apesar do erro no final do jogo, a partida do Caio Alexandre. Apareceu pela esquerda, apareceu pela direita, apareceu dentro da área tentando fazer o gol. Perdeu uma oportunidade no final, infelizmente. Foi uma grande jogada que o Botafogo fez já no segundo tempo, em que a gente conseguiu fazer o cruzamento. O Caio Alexandre se jogou na bola para tentar pegar com o pé, mas infelizmente não alcançou. A gente também chegou no primeiro tempo com Honda, Nazário e Caio Alexandre fazendo aquelas tabelas ali pelo lado esquerdo. O Caio Alexandre, inclusive, conduzindo a bola, entrando na área. Só que, infelizmente, ele escolheu a maneira errada de bater na bola. Em vez de bater de chapa lá do outro lado do Cássio, ele bateu com o peito do pé, de trivela praticamente. E aí ele perdeu a oportunidade. Mas em vários momentos, você viu o jogador participando ativamente da construção. O meio de campo tendo apenas Honda e Caio Alexandre, que foi o que aconteceu nessa partida, a gente tinha um sistema tático que tinha apenas dois jogadores de meio de campo, Honda e Caio Alexandre, e funcionou muito bem. Os laterais, tanto o Guilherme Santos quanto o Kevin, apareceram bastante no ataque, na fase ofensiva. Em diversos momentos, você viu o Kevin passando pela direita, chegando na linha de fundo, o Guilherme Santos passando pela esquerda, participando ali também, buscando chegar na linha de fundo, o Kalu fazendo as triangulações com os jogadores que caíam ali pelo lado esquerdo, já que hoje ele ficou mais por aquele lado. Enfim, a gente conseguiu ver um time que buscou trabalhar de diferentes maneiras. Buscou finalizações de fora da área, buscou jogadas pelo corredor lateral, buscou fazer infiltração pelo corredor interno. Não demos chance para o Corinthians jogar durante grande parte da partida. Dá pra gente reclamar do VAR? Dá pra gente reclamar. Aquele lance do pênalti a favor do Corinthians, me desculpem os corintianos, mas se aquele tipo de lance é pênalti, você pode marcar absolutamente cada encontrão dentro da área. Porque aquilo ali pra mim, sinceramente, mesmo eu sendo botafoguense, tenho o calor do momento, mas aquilo ali é um lance de jogo, é uma tentativa de ocupação de espaços. E o jogador do Corinthians, ele foi malandro, ele forçou, caiu e o árbitro deu, ok. O que a gente reclama do VAR muitas vezes é a falta de critério. Se nesse lance o VAR não poderia chamar o árbitro para rever lá na telinha, então por que contra o Internacional, que também foi um lance interpretativo,
o VAR chamou e o árbitro analisou lá na televisão. O que a gente cobra, como torcedor do Botafogo, é critério. Muitas das vezes os critérios não são claros. Nesse lance interpretativo, não pode chamar para revisar lá na telinha. No lance contra o Internacional, também interpretativo, mas dessa vez o árbitro foi chamado. A nossa reclamação em relação ao VAR é justamente em cima disso. Mas VAR à parte, o que vale destacar aqui foi a atitude do Botafogo. A gente não foi a São Paulo para jogar de forma reativa. Todo mundo imaginava o quê? O Botafogo vai jogar para explorar o contra-ataque. E não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi um time propondo o jogo, um time que soube anular o adversário. Em momento algum, o time do Corinthians conseguiu fazer alguma coisa. O primeiro tempo, por exemplo, quando já chegava ali próximo dos 38 minutos, tinham 7 finalizações do Botafogo e apenas uma do Corinthians, que tinha sido no lance do pênalti. A gente não deu brecha para o time do Corinthians jogar. O primeiro tempo, inclusive, do time do Corinthians foi horroroso. A realidade é essa. E eu tenho certeza absoluta que se algum corintiano assistir ao vídeo, ele vai concordar comigo. Na verdade, o Botafogo só foi dar alguma chance para o Corinthians começar a entrar no jogo a partir dos 20, 22 minutos do segundo tempo, que foi quando o Botafogo, mais uma vez, vale destacar, apresentou queda física. Tudo bem que o time do Botafogo marcou, com uma linha alta, tentando pressionar lá em cima em diversos momentos, tentando dificultar a saída de bola do Corinthians, que é muito fraca, diga-se de passagem, e que naturalmente isso cobra o seu preço. Se a gente faz isso durante boa parte do jogo, vai chegar um momento em que a gente vai realmente estar mais desgastado. E a partir dos 20, 22 minutos, o que a gente viu foi um jogo mais franco. Tanto o Corinthians tendo a possibilidade de trabalhar melhor essa bola, quanto o Botafogo. As duas equipes começaram a deixar a desejar na parte física. Mas isso no Botafogo, que é o que nos interessa aqui, vem sendo recorrente. Uma partida de futebol tem 90 minutos. A equipe do Botafogo, futebol profissional, tem que estar preparada para atuar durante 90 minutos. No mesmo grau de intensidade, se possível, por mais que você vá variar. Nesse momento eu vou fazer uma marcação com a linha alta, agora eu vou trazer minha linha de defesa mais posicionada aqui no centro do campo, não vou afundar tanto essa linha para não dar tanto campo para o meu adversário. No único momento que o Botafogo colocou a linha de defesa dele totalmente lá atrás, próximo da grande área, foi justamente quando o Corinthians, no fim da partida, já na tentativa de um abafa, começou a chegar com mais perigo. Teve aquele lance do Jô, em que o Botafogo não conseguiu anular o adversário, e ele teve a chance de finalizar e bateu na trave, o Botafogo escapou de tomar um gol naquele momento. Teve também o lance em que foi bem anulado o gol do Corinthians, mas o Otero cabeceou. O Otero é baixinho, gente. O Otero é muito baixinho. O cara não pode cabecear sem sair do chão numa bola cruzada na nossa área. E a gente deu essa oportunidade. Ainda bem que foi falta do Jô no Benevenuto, sinceramente para mim, não tem nem discussão, ali foi falta no Benevenuto, teve o deslocamento com o braço do Jô, um deslocamento faltoso, corretamente anulado. Acho que a torcida do Corinthians não tem nada a reclamar em relação a esse lance. Se acha que o pênalti foi pênalti, não dá para reclamar do gol anulado do Corinthians, né? Vamos combinar. Uma coisa, foi pênalti, aquele lance foi pênalti, e esse lance não foi bem anulado? Não dá para pensar dessa maneira. Vamos combinar. Enfim, a gente viu um time do Botafogo que tem que ter esse jogo como base para o resto do campeonato. A gente fez uma variação tática que dessa vez funcionou. O Nazário fez uma grande partida. O Kalu, embora apresente falta de ritmo, e para mim tá nítido que ele tem falta de ritmo, porque quando ele vai conduzir essa bola, em diversos momentos ele acaba se atrapalhando, ele adianta um pouquinho mais. E o Kalu não é de fazer isso. Ele, com ritmo de jogo, ele não conduz essa bola dando um tapa lá na frente. Ele sabe conduzir essa bola próximo. Então quando você vê o Kalu perdendo essa passada, é por falta de ritmo. Mas chama a atenção, mais uma vez, ele ter aguentado jogar, a partida que ele jogou. Porque no primeiro jogo que ele fez contra o Curitiba, todo mundo imaginava o quê? O Kalu vai jogar ou até o intervalo, ou até os 15 do segundo tempo. Não foi o que aconteceu. O Kalu jogou até os 40 minutos da segunda etapa. E agora contra o Corinthians, a mesma coisa. Fez uma partida ali completa, A gente não tem nada o que falar. O cara que estava aí um tempão sem jogar, desde novembro, se eu não me engano, do ano passado, que ele não disputava uma partida oficial. E aí ele entra 2 partidas seguidas, fazendo aí a minutagem que ele fez. A gente tem que reconhecer que fisicamente, realmente, o cara tá muito bem. Falta ritmo? Falta ritmo. Isso pra mim ficou bem claro. Mas olha a participação que ele teve no nosso ataque mais uma vez.
Olha a qualidade que o Kalu dá no trabalho de bola. Em diversos momentos ele trabalhou com passe curto, fazendo uma enfiada para quem estava passando. O gol dele, inclusive, saiu numa bela jogada trabalhada entre ele e o Juan. O Juan tocou para ele, passou para receber. O Kalu deu a enfiada de bola, o Juan ganhou, travou. O Kalu fez a movimentação, a projeção entrando dentro da grande área. Olha como é importante ter um jogador que olha em direção ao gol, que ele pensa, tenho que ir em direção ao gol. É extremamente fundamental. Se você tem um jogador que tem essa cabeça de não só dar a bola para o companheiro, mas eu tenho que dar o passe e seguir fazendo a projeção para receber. Se o Kalu faz o que muito jogador acaba fazendo, que é, dei o passe para o Juan, agora se vira, meu amigo. Dei o passe para você, se vira aí. Tem muito jogador que faz isso, a gente sabe disso. E o Kalu não, ele dá o passe no Juan, passa para receber. O Juan então faz o passe muito bem feito para ele e o Kalu consegue então chegar ao gol. Naquele momento, o time do Corinthians estava batido. O time do Corinthians sofre o gol da virada, né? Tá perdendo por 2-1 dentro de casa. Eles que estão fazendo um começo de campeonato muito ruim. O Thiago Nunes está balançando pra caramba por lá. A torcida do Corinthians não suporta o Thiago Nunes. Porque nitidamente, e agora vendo o Botafogo jogar contra o Corinthians, depois de eu ter feito a análise pré-jogo, se você não assistiu, assista. Vários pontos que a gente viu acontecer na partida, eu comentei na análise pré-jogo. Tanto sobre a fase defensiva do time do Corinthians, quanto sobre a fase ofensiva. Lá na análise pré-jogo eu comentei, o Corinthians explora muito o corredor lateral, cruzamento na área, já fizeram diversos gols assim. E o Corinthians fez o que contra o Botafogo? O tempo inteiro cruzamento. Buscando quem? O Jô, que é o grande referencial ofensivo dessa equipe. Não é à toa, o cara sabe se posicionar, o cara é um atacante perigosíssimo e mostrou isso nessa partida. Teve basicamente falando 2 oportunidades. Na primeira, ele chutou na trave, passou por pouco ali. E na segunda, botou pra dentro. Então o cara tem que estar sempre sendo vigiado. O Botafogo deu esse mole de deixar o Jô ter um mínimo espaço justamente numa fase do jogo final em que a gente estava assegurando a vitória. E isso, sinceramente, não pode voltar a acontecer. Vale aqui todos os elogios para a equipe do Botafogo. Foi a grande partida do time no ano. A gente conseguiu implementar um jogo ali muito bacana, no 5-2-3 na fase defensiva, colocando uma linha de defesa alta de vez em quando, daqui a pouco trazia aqui para a zona de meio de campo, nunca colocando essa linha de defesa funda dentro da nossa própria grande área para tentar atrair o Corinthians. Em momento algum da partida, tirando o fim, o Botafogo fez isso. E merece aqui os elogios. A gente teve volume de jogo, colocou o Corinthians em grande dificuldade, praticamente o jogo inteiro, mas quando começou a dar os espaços, o Corinthians começou a chegar. Chegou com finalização de fora da área do Otero, chegou com falta cobrada pelo Otero, que o Gatito quase deu aquele mole, chegou tendo finalização de cabeça do Danilo Avelar. Tudo isso praticamente aconteceu da metade do segundo tempo em diante. Antes disso, o Corinthians não fazia nada, gente. Não conseguia entrar na área do Botafogo. Tentava cruzar uma bola e a defesa do Botafogo afastava. Tentava cruzar outra e a defesa do Botafogo ganhava de novo a jogada. Tentava sair jogando e o time do Botafogo bem posicionado conseguia interceptar o passe ou conseguia dificultar a saída, fazendo o time do Corinthians rifar essa bola para frente. A gente esteve muito bem durante grande parte da partida. Só que, infelizmente, essa malandragem de conseguir furar a bola no final para não deixar o adversário conseguir fazer alguma coisa, novamente pegou no pé do Botafogo. Eu esperava, sinceramente, que o Botafogo, nesse momento, já tivesse aprendido a lição. Que depois daquela partida contra o Flamengo e de novo contra o Paraná, pela Copa do Brasil, porque vale lembrar, naquele jogo, o Botafogo começou no fim da partida a devolver a posse da bola, porque a gente errava o passe na tentativa de puxar um contra-ataque, e aí o Paraná toda hora tinha mais uma tentativa, mais uma tentativa. Eu esperava que o Botafogo já tivesse aprendido a lição, mas pelo visto não. Mais uma vez a gente deu esse mole. A gente teve várias chances ao longo do jogo de conseguir fazer mais gols. Só que infelizmente faltou essa malandragem. A gente tem que aprender essa lição. Praticamente o jogo inteiro, o Corinthians não conseguiu ameaçar a gente. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, sim, começou a chegar aqui, começou a chegar ali, de maneira espaçada. Não teve aquele momento em que o Corinthians botou uma grande pressão na gente e que você falou assim, meu Deus do céu, o Botafogo não consegue mais fazer nada. Em momento algum da partida teve isso. Só que aí a gente deu esse mole no fim da partida. A gente tem que aprender a lição. Não dá pra gente ficar aqui reclamando do VAR, que a gente foi prejudicado pelo VAR e por isso não ganhou a partida. Sinceramente, a arbitragem prejudicou o Botafogo marcando aquele pênalti? No meu entendimento, sim.
torcedores do Corinthians certamente vão discordar, vão falar que aquela jogada foi pênalti. Agora, dá pra gente falar que o Botafogo não venceu por conta disso? Ah, mas se não tivesse marcado aquele pênalti, o Botafogo teria feito isso, teria feito aquilo. Gente, não dá pra saber como teria sido a partida se não tivesse marcado aquele pênalti. Não dá pra saber. É só campo de hipótese. A gente tá falando aqui de se ele não tivesse. O Botafogo fez o que precisava fazer. Teve o pênalti, o Botafogo não se abateu, continuou jogando, buscou a virada como todo time tem que fazer. É o que eu falo aqui no canal de sempre. Eu nunca fico reclamando de arbitragem. É o Botafogo ganhar as partidas apesar da arbitragem. E é isso que o Botafogo estava fazendo diante do Corinthians. Nós conseguimos virar a partida e estávamos vencendo apesar da arbitragem. Só que infelizmente faltou malandragem. A partida tem que servir de base. Se a gente fizer essa partida com essa variação de jogadas, esse sistema tático, nos próximos jogos, nós vamos sair vitoriosos. O Botafogo tem aqui um bom caminho para seguir. Esse sistema deu certo com 5-2-3 na fase defensiva e um 3-4-3 praticamente na fase ofensiva. Funcionou? Então vamos nele, vamos insistir nesse caminho. Não ficar toda hora, agora é 4-4-2, agora é 3-5-2, agora é não sei o que, agora é isso, agora é 4-2-3-1. Não, encontrou essa maneira? Fomos muito bem nesse jogo, então vamos assim de novo, vamos colocar isso para jogo de novo e vamos ver se o time evolui em cima dessa ideia, porque a ideia que a gente viu hoje, eu tenho certeza absoluta, tirando o gol que a gente deixou o Corinthians fazer no fim, a torcida do Botafogo ficou muito satisfeita com a exibição, porque realmente foi um grande jogo. E você, Fogão, o que você pensa dessa partida? Você também ficou, obviamente, frustrado com o gol no fim, mas ficou satisfeito com a exibição do Botafogo? Entende que o Botafogo fez aqui um grande jogo, né, que a gente merecia melhor sorte e tem que aprender essa lição de não deixar ter jogo nos acréscimos? Deixa sua opinião aqui embaixo, porque os seus comentários são sempre muito importantes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp e convida mais botafoguenses para poder conhecer o canal. Sempre muito importante, vai enriquecer o nosso debate por aqui. Se ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo de se inscrever, ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.